Então, como o pastor falou, Benilton, talvez pelo meu sotaque legal dá para entender que eu sou nordestino também, né? Não é isso? Então, eu sou baiano, mas em tanto tempo vivendo fora em missões, para que vocês tenham uma ideia, eu deixei a Bahia com 17 anos, hoje eu estou com 50. E trabalhei no Chile há alguns anos, estou na Albânia já há 18 anos. E bom, o vídeo vai mostrar um pouquinho disso depois. Mas a nossa caminhada com a PMT, ela começou em 2011, e antes de 2011 eu tive o privilégio de vir na Paraíba, e uma das primeiras igrejas que eu falei sobre o projeto, a volta à Albânia, já com a PMT, foi nessa igreja. E naquele então, não era nesse templo, era um templo menor, estava em construção, eu creio, e um ventilador atrás, não tinha esse ambiente tão gostoso de ar-condicionado que tinha. Eu lembro o ventilador atrás. Eu vi com a roupa típica albanesa, que trato de não fazer mais isso, né, porque a imagem fica suja. Então, olha para você ter uma ideia. Uma criança, eu não lembro bem qual foi, ela vira para a mãe naquele então e fala: "Mãinha, é o Aladim?" Lembrou agora? Era o Aladim, eu estava com a roupa bem típica de lá, com aquela coisa, gordinho como eu sou, né? Então, o Aladim destacou ali. Ele falou: "É o Aladim, mãe." Aí, na época, o pastor Robson estava com o nome, a gente não tinha ainda, foi logo o início de introdução. O ventilador levou os papéis para vários lugares. E o pastor Robson começa a lembrar de quem é que vai pregar, né? Então ele fala: "O reverendo Aguinaldo trouxe nessa noite aqui conosco um missionário que está voltando para a Albânia. Ele já esteve na Albânia há algum tempo." Eu falei, na minha mente veio alguma coisa, não vai sair dali. Aí ele falou: "Não, e é o seguinte, vem aqui, Aladim." Não deu certo. O reverendo Aguinaldo me apresentou para todas as igrejas depois, eu fui a primeira, né? Todas as igrejas ele falava: "O Aladim vai pregar aqui para vocês hoje." Então eu virei Aladim do Nordeste, né? Depois daquele período lá. Mas foi legal, foi um tempo muito agradável, e foi o início, da caminhada de retorno à Albânia para plantações de igreja reformada presbiteriana ali. Então, Albânia, alguns de vocês talvez tenham lembrança, a gente tem mandado os nossos informativos para aqui, para o pastor e para a igreja. A gente tem tratado de informar todas as igrejas que de alguma forma têm sido parte do nosso trabalho ali. Porque quando fala, a igreja eu não conheço, não estou trabalhando, olha bem, nós estamos ali como IPB, a APMT, a IPB. Então, diferentemente se você não tem estado trabalhando conosco ali direto, você é parte desse trabalho ali, porque você é a Agência Presbiteriana de Missões Transcultural através da IPB, trabalhando na Albânia. Eu sou casado com a Nancy, o vídeo vai mostrar um pouco mais disso. Temos uma filha de 18 anos, que praticamente cresceu ali, só foi gerada aqui na América do Sul, mas ela cresceu ali, e possivelmente no próximo ano vai nos estar deixando para o trabalho de missões lá fora. E, bom, isso acontece com tudo, mas a gente vai continuar, se Deus assim permitir, com a nossa equipe trabalhando ali. Nós somos hoje 4 famílias, na verdade a PMT tem 6 famílias na Albânia, mas a nossa equipe tem 4 famílias trabalhando na área de plantação de igrejas ali. A família Napoli, e inclusive eles são responsáveis pelo trabalho nesse então. Ele e a filha, eles estão assumindo um trabalho novo que o Senhor nos deu no norte da Albânia, que seria talvez o lugar mais difícil de evangelizar no país. Por quê? Eles são muçulmanos, tem uma parte nominal no país, mas esses que são mais radicais estão no norte do país. E o Marcos está indo para ali. Enfrentar muçulmano mais radical, e também no inverno um frio agradável, de 30 a 35 abaixo de zero. Né? Frio muito bom. Ele está indo em outubro desse ano para começar um trabalho, ou seja, assumir um trabalho que nos foi passado para continuar na plantação de uma igreja reformada presbiteriana ali. Temos o Ricardo Gutierrez, que talvez seja o nosso homem bomba, ele é conhecido dentro da nossa denominação como o missionário bomba, ele é um dentista, mas também pastor, e teve no Afeganistão por vários anos, trabalhou em vários países servindo a igreja presbiteriana, ou os missionários em presbiteriano em vários continentes também. E já há 4 anos ele está conosco na Albânia, servindo, e tem um desafio de assumir uma congregação que nesses últimos 5 anos a gente tem plantado ali. Temos a Claude,
que vocês vão escutar é uma albanesa que aprendeu um português, entre outros idiomas. Ela fala um português muito bem, e ela é parte da nossa equipe, trabalha direto comigo ali na Igreja Central e em um ponto de pregação que estamos começando dali. Então, um resumo legal. A gente vai passar um vídeo, mas eu tenho um outro desafio para a igreja. Eu tive na Paraíba, a terceira igreja que a gente está falando hoje. Tivemos com os pastores ontem também tomando café. Com os pastores eu não desafiei, mas as igrejas que eu vou, eu desafio cantar uma música em albanês. Então, eu entendi, tenho escutado no louvor que vocês têm esse talento também, uma voz legal, e espero que venhamos a cantar uma música que é conhecida, ao menos o coro dessa música, na língua albanesa, tá certo? Então, por mais que seja um culto, e geralmente nos cultos a gente tem mais aquela formalidade, vamos tentar fazer uma coisa mais participativa de todos hoje, tá? O pastor me deu a liberdade, a gente vai fazer essa primeira parte dessa forma, e depois a gente vai estar estudando um pouco da palavra do Senhor em conjunto, tá bom? Só passa o vídeo para mim, por favor. Não sei se o João tinha para assistir. Então, eu sou Benilton Araújo dos Santos, baiano, meu emprestado para a região do interior de São Paulo há alguns anos. Sou casado com a Nancy é argentina, nós nos conhecemos no Chile no tempo de missões ali. Eu estou na Albânia desde 2000, apesar de ter estado viajando para a Albânia nos anos de 94 e 95. Em 2011, quando nós viemos com a agência presbiteriana para começar um trabalho na Albânia, a ideia primária era começar uma igreja, começar uma nova igreja. Mas um país tão difícil como aqui, pobre e tão difícil como a quantidade de muçulmanos que existe na Albânia, é difícil começar um trabalho de cara com uma igreja. Então a estratégia foi criar uma fundação. Com a maioria das igrejas, na verdade, elas estão registradas como fundação aqui. Hoje já podemos ter igreja registrada, mas naquela época era mais difícil. A Albânia, como a Albânia hoje, é muito diferente do que a Albânia é, na verdade, na história, porque nós somos descendentes dos ilíricos. Romanos 15:19 diz que o Paulo pregou o evangelho com o poder do Espírito Santo de Jerusalém até Ilírico. Então, a terra onde a gente está aqui é a terra dos ilíricos. Então, a Albânia é um país diferente dos outros países europeus. Pela nossa história, passou de uma coisa a outra sempre pior. Porque a Albânia de hoje sofre, o povo, se você vê, muito parecido, a cultura é muito muçulmana e a mentalidade do povo sofre por causa disso. Com as mulheres que eu trabalho, a maioria, para não dizer todas, marido bate, marido gasta dinheiro em tomando álcool ou nas casas de aposta, não quer trabalhar, e se trabalha não leva dinheiro para casa. Então tem muitos que sofrem por essa situação. Então nós abrimos a Fundação Presbiteriana Albanesa e através dela nós começamos a chegar na comunidade dando cursos para facilitar a aproximar deles e ajudá-los a ter um nível um pouco melhor. E a escola, essa fundação foi uma aproximação para a gente poder também estar falando do Evangelho. Não necessariamente os cursos são cristãos, são cursos de ajuda para a comunidade. E como nós estamos em um bairro que é praticamente 100% muçulmano, isso foi muito bom, porque o líder muçulmano veio e não viu nada demais, ele viu um curso de língua e foi bom para a gente poder inclusive falar de Deus para esse líder muçulmano no futuro. Dentro disso,
ainda no nosso preparo no Brasil, tinha um sonho que seria ter algo na área social. Eu tinha muita amizade com o Dr. João e o Dr. Cláudio, e com eles nós começamos a conversar sobre a possibilidade de começar um projeto de saúde aqui. E em 2012 nós fizemos o primeiro. Mas a ideia não era só ficar na Albânia, era chegar em outras partes dos Balcãs. A PMT ela me desafiou uns anos atrás a estar abrindo novos campos dos Balcãs. Os Balcãs são regiões das montanhas, é como se tem os Alpes suíços, os Andes. Então as cadeias de montanhas que estão localizadas no leste europeu. São vários países, dentre eles os países mais pobres e os países mais carentes pelo Evangelho na Europa hoje. Estamos na cidade de Shkodra. E nessa cidade tem um fenômeno da vingança de sangue. E especialmente nós estamos nessa casa hoje, vamos visitar algumas mais, com o Dr. João, que é parte da equipe, onde as pessoas elas não podem sair, elas estão presas. Algumas delas, como é a situação da família Kola, um parente matou e eles estão há 17 anos presos. Então a ideia nossa é poder servir essas pessoas que não podem estar dentro da sociedade. Então está tudo vizinho aqui da Albânia, e a ideia é utilizar o Projeto Balcãs e projetos como esse de saúde para poder alcançar esse povo, levar uma esperança na saúde e levar uma esperança em Jesus também para eles. Isso é um pouco, está bem resumido, aquilo que o Senhor tem usado a nossa família, a nossa equipe, para desenvolvimento dos trabalhos na Albânia e nos Balcãs. Como vocês viram ali, não é somente concentrado no país hoje, mas a ideia é estender um pouco mais ali fora da Albânia. Aí o pastor falou um pouco dos Balcãs, a antiga Iugoslávia, ela tem a maioria dos países ali dos Balcãs, e eu posso afirmar para vocês que são os lugares menos evangelizados hoje da Europa. Quando eu estava escutando um pouco da história da escola dominical do pastor, me lembrei de uma cidade ali próximo na Sérvia que nós visitamos, onde vi uma igreja calvinista. Eu não sabia que existia igreja calvinista. A gente sabia dessas outras que escutamos, mas igreja calvinista, um templo fantástico, lindo, deteriorado, abandonado na cidade da Sérvia. Ao lado dessa igreja, uma outra catedral também anglicana, mas totalmente destruída. Ela é bem maior do que a igreja que nós temos, a catedral que nós temos no Rio de Janeiro, mas com aquela estrutura linda, deteriorada. Então, países como Sérvia, 10 milhões de habitantes, só tem 1.000 evangélicos ali. Eu entendi ontem que aqui em Pernambuco, só presbiteriano, creio que nós temos mais de 3.000 presbiterianos em Pernambuco, na Paraíba. Pernambuco e Paraíba somam praticamente todos, só os dois estados aqui, somam todos os evangélicos que talvez nós temos em toda a região dos Balcãs. 2 estados brasileiros, só presbiterianos. Agora imagina, nós estamos falando lá de cristãos gerais, não tem nenhuma presença hoje na Sérvia reformada, não tem nenhuma presença reformada na Bósnia, não tem nenhuma presença reformada em Montenegro, países lindos, bonitos ali perto. Em Montenegro, toda a igreja evangélica ela tem menos pessoas do que nós temos hoje nessa sala. Um país de 1 milhão de habitantes, com menos pessoas evangélicas, cristãs, do que nós temos nessa sala hoje. Então, o desafio sai da Albânia. A Albânia é um país que tem hoje 3 milhões, 9 milhões de habitantes morando fora, mas hoje a igreja ela é uma igreja mais presente. Não somente que nós temos ali algumas igrejas reformadas, mas temos também digamos, um cristianismo um pouco mais forte em todos os Balcãs hoje. O país que foi o país mais fechado do mundo, o país que teve na sua Constituição o ateísmo declarado, foi o único país a ter declarado na sua Constituição o ateísmo. Em um dos vídeos que eu vou deixar com o pastor, que conta um pouco a história dos ilíricos, que é uma história muito interessante para se estudar.
entender quando Paulo e sua comitiva teve ali plantando igreja. Seria muito interessante para que vocês conhecessem também um pouco disso. Mas são 30 mil evangélicos hoje na Albânia, e eu dou glórias a Deus para isso. Comparando com os outros países dos Balcãs, inclusive a Grécia, que está próxima ali da gente, tem uma carência tremenda pela pregação do Evangelho, ainda nesses países onde houve igrejas como Tessalônica, Bereia, Corintos, que com todos os seus problemas era uma igreja bem formada na época dos apóstolos, hoje com uma carência tremenda pelo Evangelho. Então, por que estou falando isso? Para que os irmãos possam estar orando mais, e por que não participar, se envolver com a pregação do Evangelho também ali. Eu sempre, quando falo de missões e falo da Albânia, eu incentivo a igreja, ela tem uma ideia que missões ela é feita aqui, ela é feita nos nossos lugares onde nós estamos, onde trabalhamos, onde estudamos, na nossa vizinhança, porque se não acontece isso, aí vem aquele fator final que o pastor falou da geração nos Estados Unidos. Se a gente não tem uma cultura de ter a educação, de pregar o Evangelho, de manter esse bom Evangelho, nós vamos virar nominais. E isso é ruim. Isso é ruim. Então a igreja nossa tem que ter essa concepção de não somente ter a teoria, vir uma escola dominical e que legal, foi muito bom entender da história, ou entender uma pregação outra, e depois sair daqui e voltar àquela mesma mesmice. Temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Hoje nós agradecemos a Albânia, a Deus por ter levado para aquele país, um país acolhedor, fantástico, o país é muito acolhedor, talvez diferente dos outros países ali vizinhos. Ele gosta do brasileiro, e bom, quem vai poder falar isso são vocês mesmos indo nos visitar ali. Como? Projetos como esse. Esse é o 5º projeto que nós apresentamos, fizemos ali com profissionais da área de saúde, e alguns que foram ajudar esses profissionais também. Esse outubro desse ano, em meio à plena pandemia, já não tem mais possibilidade de vagas, já compraram as passagens 23 profissionais de diferentes lugares do Brasil, que vão estar somando a nós ali em dois países específicos. No Kosovo, que é bem difícil, são praticamente 97% da população muçulmana, e são bem radicais ali, e a Albânia também, com uma ênfase interessante, com o trabalho social que temos feito com os profissionais do Brasil nos Balcãs. Foi o governo kosovar que nos convidou para fazer esse trabalho ali. Então é Deus abrindo portas, abrindo meios para a pregação do Evangelho. E a igreja daqui, vocês poderiam somar, ser parte desse trabalho no futuro. Como? Se envolvendo, indo conosco ali, não somente orando, mas se envolvendo. O que nós falamos na PMT é a parceria. Nós temos parceria com as igrejas. E a parceria não tem que ser uma parceria bem distante, é uma parceria que pode estar bem presente. Então, se falar, eu sou um profissional na área de saúde, sou um dentista, ou sou um enfermeiro, ou sou um médico, ou eu entendo um pouco da área, eu quero auxiliar alguém, é só entrar em contato com a gente e falar, eu quero participar de um projeto, eu quero estar aí com vocês. A ideia do projeto é mostrar do que nós estamos fazendo e fazer junto com a igreja ali na Albânia. Então é só para dizer que o que eles fizeram está dando tanto certo que nós tivemos que multiplicar, era de cada 2 anos, agora estão fazendo cada ano um projeto social, porque a igreja quer envolver, isso eu me alegro muito, a igreja quer ser parte, e isso me deixa muito feliz. Vamos para a música albanesa? Põe para mim, por favor. Vamos cantar, não? Vamos ou não? Amém? Não é difícil, olha lá, está escrita lá. Diz um colega, um professor, na verdade um professor nosso de albanês há muito tempo atrás, ela falava a seguinte frase: como está escrito se lê. Então é só ler, não tem que falar nada, né? Não é isso? Algumas indicações. Passa na segunda parte, que é a parte que a gente vai estar aprendendo junto aí. Então vamos tentar aprender algumas dicas. O SH no albanês se lê sh, né? E aquela primeira frase ali é uma frase que dá para entender, spirit, né? O que seria spirit? Espírito, né? Então, a E com trema se lê T, não é E, não é A, é E. Então, spirit im, não coloca nada depois do M, lê como se está, porque nós temos uma tendência no português
de quando não tem, termina a frase, a gente colocar uma I, uma E, e termina mudando a frase. Se você coloca uma E ou uma I, ela no albanês ela tem um outro entendimento. Então tem que ler como está, porque ela muda tudo. Ela tem uma gramática bem especial. Para quem estudou línguas eslavas ou o mesmo grego, vai entender das declinações gramaticais, e no albanês declina tudo. Então uma letra que se põe ali equivocada tem um outro significado, tá bom? Então, na primeira parte fala Spiritim te kandon. Eu queria que vocês repetissem comigo, assim vão fixando aquilo que a gente vai cantar depois. Pode ser? Fechado? Eu vou escutar. Então vamos comigo? Spiritim te kandon. Muito bem. Ozot espetua-se im. Talvez aquela última palavra é um pouco mais difícil, né? Sempre tem pessoas com dificuldade, mas vocês falaram bem. Vamos de novo? Spiritim te kandon. Está muito fraco. Tem esse lado aqui, poucas pessoas estão participando aqui, eu escuto mais. Não sei se tem um problema nesse ouvido, mas... Vamos de novo? Spiritim te kandon. Ozot espetua-se im. O D com H se lê como quase com o dente preso, D. Então, Saimad Yeti. Então, vocês perceberam que o J tem um som de I, né, no albanês ali. Saimad Yeti. De novo. Spiritim te kandon. Ozot espetua-se im. Saimad Yeti. Saimad Yeti. O bom é que aqui na região aqui, vocês pronunciam o ti, coisa que em outros lugares não falam. Então vocês têm falando pronunciando certinho. Outros lugares vão ter dificuldade, falam ti, vocês falam ti, muito bom. Vamos escutar a música, vamos tentar cantar o coro. Depois vamos fazer a seguinte frase: eu vou cantar a primeira estrofe, vocês vão cantar o coro, eu canto a segunda estrofe, são 4 estrofes, vamos cantar só 2 só, e vocês vão cantar, beleza? Combinado? E assim vocês vão fixando algo de albanês, não somente de informações, mas vamos ter algo de albanês também gravado para, quem sabe, visitar a Albânia e cantar junto com a gente ali. Então, vamos perceber que é uma música fácil, que é um hino que a gente já canta na igreja nossa. Spiritim te kandon, ozot espetua-se. Saimad Yeti, Saimad Yeti. Spiritim te kandon, ozot espetua-se. Saimad Yeti, Saimad Yeti. Vamos tentar cantar juntos? Quero escutar, nem vou usar o microfone só para escutar vocês, tá? Cantou legal, alguns estão com medo de colocar a voz forte, não é para mim que vocês vão cantar, né? Lembra que louvor é para Deus, mesmo que seja em outro idioma, mas é para Deus, tá? Então vamos cantar junto. Primeira estrofe, se atreverem a cantar comigo, como está escrito, se lê, diz assim: Ozotim, curmendo e magnito e marmemen. Spuna dore sate, juiene ciel, scriptim tare fucishme, fucia iot, isfatico dode si. Vocês. Spiritim. Saimad
de kushetis me pie elendina de ros de joy me punetra ne pem kuishi koi post Gamali malet l'arta reta de joy usine facem die. Vamos? Amém. Cantaram bonito, cantaram muito bonito. Sempre como algumas igrejas, alguns têm medo de cantar. Canta assim com aquele medo, mas não tem problema não. Leva-se à prática. O albanês, a língua albanesa não é uma língua fácil. As escritas parecem ajudar um pouco, mas ela não é uma língua fácil porque ela começa a mudar e ela tem tantas exceções nas regras que quando você começa a pregar no albanês, você tem que ter cuidado para não falar que Deus, por exemplo, é alguma coisa em vez de tudo. As palavras são tão próximas, só muda uma letra, uma consoantezinha e muda tudo. Ditka. São mais fonética do que praticamente do que se está escrito. Mas uma ditka, que significa tudo, com a ditka, significa alguma coisa, complica tudo. Não é verdade? Você vai falar que Deus é alguma coisa? Então, é um dos desafios para campos missionários, aprender o idioma. E você tem que aprender o idioma. Falar, não, mas eu sei inglês. Bravo, muito bom. Você nunca vai chegar no coração daquele povo se você não fala o idioma dele. Ele até vai querer se comunicar com você, ele vai querer tomar café com você. O povo é muito agradável, te vai receber muito bem. Porém, você vai ter dificuldade na pregação do Evangelho no coração do povo. Então, você tem que aprender o idioma. E é um desafio grandíssimos que missionários passam por aí. Nós tivemos alguns que já foram enviados pela APMT, tentaram ficar alguns anos e foram embora. Depois de 2 anos, não conseguiram aprender o idioma, perceberam que ali não era o lugar para se trabalhar. Não é difícil. Mas eu posso só dar essa dica. Hoje a gente tem um meio da tecnologia que ajuda muito a gente. Conheça a Albânia. Coloque no seu Google lá, sul da Albânia, por exemplo, vocês vão ver praias lindíssimas, lugares fantásticos. Ou se coloca norte da Albânia e vai encontrar lagos, montanhas, lugares fantásticos para se conhecer. É um país bonito, mas é um país com uma necessidade tremenda. 67% da população são muçulmanas. E hoje, como o pastor falou, com essa chegada dos afegãos, estamos um pouco preocupados, porque no meio de gente boa, tem gente que vem com intenções ruins. Então, a Europa não quis aceitar. Então, muitos deles estão indo para a Albânia, por exemplo, ou para o Kosovo. Até o final de semana que vem, segundo as notícias da Albânia, que eu estive lendo, são 3.000 a 4.000 afegãos que vão estar chegando no país, num campo de refugiados. É um desafio que a gente tem ali, porque a gente tem que cuidar desse povo. Eles estão vindo sem nada. Antes de ontem, quando o nosso colega esteve ali visitando com a igreja, ele foi levar algo de comida, água e roupa, porque eles não tinham absolutamente nada. Nesse período não tem necessidade de um cobertor, porque o frio lá só chega em outubro, novembro. Agora o calor é intenso. A Albânia tem os extremos, ali naquela região como um todo. O inverno é muito cru. Onde nós moramos, a temperatura, que é a capital, chega em torno de 15 abaixo de zero, mas nesse momento está fazendo em torno de 40, 42 positivos. É muito calor, é muito ao contrário.
muito difícil se adaptar com isso. Então eles estão sofrendo agora com calor, talvez, os afegãos. Tá? É para estar orando por eles, estar orando pela equipe. Eles estão trabalhando, estão tentando trabalhar com isso. E temos inclusive uma missionária, a gente não cita nome, apesar de alguém deixou escapar e surgiu em todo o Brasil o nome dessa menina aí, mas não é legal estar falando o nome dela. Trabalhou 9 anos e ela está com a gente lá. Nós a recebemos para estar cuidando dela. E naquele então a gente não sabia que a Albânia recebeu os afegãos, e agora temos essa missionária que sabe falar a língua deles na nossa equipe. Então, Deus na sua soberania, cuidando inclusive da evangelização desse povo ali. Eu tenho pouco tempo, né? Quanto tempo? 10 minutinhos, 15 minutinhos? Vamos na palavra? Geralmente eu abro para perguntas, mas o tempo eu sei que é pouco e a gente vai fazer isso depois. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, queira saber alguma coisa sobre a Albânia, a gente pergunta depois do culto, tá bom? Eu vou ficar um pouco mais aqui e com muito prazer vou poder responder vocês, tá bom? Pedro. 1 de Pedro é uma carta que para mim tem sido de bênção. Entender um pouco a carta. Eu não vou citar muito, vamos estar lendo somente os 2 primeiros versículos e um mais no capítulo 2, do 1 de Pedro. É uma carta bem pastoral, é uma carta que trata de cuidar da família, é uma carta que tem uma natureza também missiológica dentro dela. E Pedro, quando escreve essa carta para aquelas 5 províncias que estão hoje no que chamamos Turquia, simplesmente ele trata de levar um ânimo em meio às dificuldades, especialmente perseguições que eles estavam sofrendo naquele então. E é interessante que quando ele começa a ler, logo na introdução, a gente fala, mas a introdução são 2 textos, não tem muita coisa falando ali. Na verdade ele fala sobre perseguição, sobre família, sobre tudo no decorrer do texto, mas quando ele trabalha o primeiro, ele se apresenta, eu sou Pedro, versículo 1, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos em pontos da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, ou seja, essa região da Ásia que está na Turquia, representando a Turquia hoje. Aí ele começa a falar uma coisa interessante, logo em seguida ele fala, escreva quem? Aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo para a obediência da expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz seja com todos vocês. Eu não sei a versão que vocês têm aí, mas é mais ou menos a mesma coisa. Ele se apresenta como um apóstolo. Quem seriam os apóstolos? Eu sei que no Brasil é um pouco complicado você falar essa palavra apóstolo, apostolado, porque você escuta tanta gente se autonominando apóstolo hoje que você fica na dúvida. O que será um apóstolo verdadeiro? Primeiro, apóstolo, só para você ter uma ideia, são os 12, Judas sai e entra Matias. Não tem, além de Paulo que entra depois, não teve mais ninguém na Bíblia se autonominando apóstolo, porque eles eram as pessoas que foram escolhidas por Deus para justamente estar escrevendo as cartas que nós temos hoje, a parte da Bíblia que nós temos hoje, interpretar o Antigo Testamento e levar um conhecimento maior para as pessoas. Mas o interessante é que apóstolo, mesmo a palavra apóstolo no grego, ele não está direcionando a um pastor, coisa que mais na frente você vai estar entendendo. A palavra apóstolo é aquele que está fora, fazendo um trabalho fora do que seria reduto, uma missão, aquele que vai cumprir uma missão fora. Então, se essas pessoas que se dizem apóstolo e estão se autonominando, tentando conduzir a igreja, mandando e desmandando na igreja, estão indo de contra a palavra de Deus. Porque o entendimento de apóstolo ali é justamente para fazer a palavra de pregação do evangelho fora da igreja. Então, só para que vocês tenham uma ideia. Mas ele se apresenta com essa particularidade. Pedro. E quem é Pedro? Quem foi Pedro? Uma das pessoas que Deus escolheu, Jesus escolheu para ser o discípulo, né? Mas que não era uma pessoa diferente de nós. Muitas vezes quando vemos o Pedro, vemos uma carta, colocamos essas pessoas de uma dimensão maior do que a nossa. Eles eram pessoas comuns como nós, com uma diferença. Depois que eles entenderam o que era verdadeiramente o chamado que Jesus tinha na vida deles, ele fez uma diferença grande. Uma pessoa uma igreja antiga, a gente não vai falar sobre ela, coloca ele como se fosse a pedra da igreja. A igreja foi colocada nessa pedra.
falta de entendimento, inclusive, do que significa do latim, interpretação do latim, ou do mesmo do grego, porque Petros, que é na língua grega, que é o nome dele, Petros, é fragulho, não é pedra. Não declina, algumas pessoas falam que declina, não, gente, não declina, é fragulho, é farelos de pedra. Imagina uma igreja seja estabelecida com farelos de pedra. É uma má interpretação daquilo que Jesus está falando ali, quando ele fala Petros, né? Sobre essa pedra vou estabelecer a minha igreja. Ele está falando de Pedro, mas está falando dele mesmo, a Petra, que significa rocha, ou uma pedra maciça, uma pedra que vai dar estabilidade para a igreja. E é só sobre Jesus que não vai prevalecer as portas do inferno. Então o texto é claro ali, mas a má interpretação daquela época e a má interpretação que temos hoje levam pessoas a ter uma direção. Mas esse Pedro, que foi restaurado por Jesus, antes que Jesus ascende ao céu, ele escreve essa carta pastoral, e uma carta que incentiva a igreja a entender que são eleitos salvos por Jesus. Olha o texto, são eleitos segundo a presciência do Pai. Olha a Trindade trabalhando ali. São eleitos segundo a presciência do Pai. O Pai te escolheu desde a fundação do mundo. Você é um escolhido de Deus. Agora Ele te escolhe mais na frente por uma função que a gente vai trabalhar no final desse pensamento, dessa meditação junto. Você é escolhido de Deus. E é interessante que você vai estudar um pouco da história do cristianismo na época dos apóstolos, era assim que ele é chamado. Interessante que hoje a gente chega para alguma pessoa com a Bíblia no braço, alguns falam a paz do Senhor, não é isso? A gente escuta aí a paz do Senhor, e a gente chama essa pessoa de irmão, não é isso? Que é cristão, da mesma comunidade, chama de irmão. Na verdade, naquela época dos apóstolos, eles chamavam eleitos. O eleito, vai chamar hoje de eleito? Se você não é um reformado calvinista, é um presbiteriano, você vai ter aquelas dificuldades para entender. Mas naquela época era comum, eles entendiam a eleição de Deus, eles entendiam que era um chamado de Deus para uma função diferenciada. Agora olha a Trindade trabalhando aí. Ele fala em santificação do Espírito. O Espírito que hoje, nos dias passados e hoje, trabalha conosco, nos levando a essa santificação. Ou seja, estamos de um processo. Não existe uma pessoa que fala, já terminei o meu tempo aqui. Não, é um processo de santificação que só vamos terminar na presença de Deus. Só isso vai terminar na presença do Pai, quando o Senhor nos levar para a sua presença. E a Trindade continua trabalhando aí. Ele fala assim, na aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, foi Jesus na cruz do Carvalho, aspergiu sangue. Para quê? Para que viéssemos realmente ter um acesso direto ao Pai. E a salvação só vem através dele, não é através de uma outra pessoa, só através dele. E é esse Jesus que a gente tem que pregar. Aonde? Na Albânia, aqui em João Pessoa, em qualquer outro lugar que venha estar passando, porque eu sei que tem muita gente que está aqui, mas não é daqui. Então, quando você for para outro lugar, você tem essa obediência de pregar o Evangelho. E ele tem um texto, a carta de 1 de Pedro no geral, mas ela tem uma base, te dá uma base como cristianismo, que te leva a você entender que você realmente é uma pessoa salva em Cristo Jesus. E você, como salvo em Cristo Jesus, você vai entender a sua responsabilidade da pregação do Evangelho. Não somente um ouvinte, mas um fazedor da obra do Senhor. E ainda seguindo em Pedro, a gente não vai dedicar porque o tempo está bem avançado. 1 de Pedro 2,9 é um texto conhecidíssimo por muito de nós. Ele diz assim, vocês porém são geração eleita. Olha, de novo ele está trazendo aquela parte de eleitos do Senhor. Sacerdócio real, você tem que servir, não somente aqui, mas é um sacerdócio real, uma nação santa. Então você é um povo santo escolhido de Deus, exclusivo de Deus. E aí vem aquela coisa interessante que para que toda essa coisa? Para que tudo isso? E nós anunciar, o que diz o texto? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou, de que mais diz? Quero escutar de vocês. Está escrito lá, está ali. Ele nos chamou para quê? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
A função de nós como cristãos não é somente vir à igreja para cultuar. Não é somente falar, eu vou pregar o evangelho lá na Albânia, mas é a pregação do evangelho em todos os lugares. É a pregação do evangelho aqui, e a partir daqui, em todos os lugares. Da minha casa. Eu tenho falado para as pessoas que a nossa função da pregação do evangelho como missionários está na família. Eu venho de 5ª geração por parte do meu pai já evangélica e por parte da minha mãe a 4ª, mas tem muita gente na família que ainda não entendeu do evangelho hoje, e eu tenho que pregar o evangelho para eles. É uma responsabilidade nossa de levar esse evangelho que nos salvou, que nos trouxe o entendimento de eleitos em Deus, para eles também. Ah, não, mas eu não fiz um curso de teologia. Não precisa, você tem muita base na escola dominical aqui, tem muita base na palavra de Deus, que é aquilo que nós temos como fundamental, como reformados. Não é uma Bíblia somente para estudar na igreja, é uma Bíblia para você estudar em casa, mas é uma Bíblia para ser vivida, e esse é o chamado de Deus. João fala que não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. E aí vem uma parte que gosta muito, nos escolheu para quê? Para dar frutos, e vos designei para que vades e dei frutos. Agora a pergunta é, eu tenho dado fruto? Eu tenho provocado fruto? Eu tenho mostrado que o cristianismo está fazendo diferença em mim? Porque se não está fazendo diferença em mim, eu ainda não entendi o evangelho. Eu preciso pegar o pastor, os presbíteros, grupos de estudo bíblico, falar, me ajuda a entender esse evangelho. Porque esse evangelho não é somente teórico, esse evangelho é prático. Esse evangelho é prático e temos que exercer. Sabe como o povo ele era chamado em Antioquia? De cristãos, pequenos cristos. Sabe como nós nos nominamos hoje? Crentes. Aqui no Brasil, a maioria de nós, a maioria das pessoas falam isso. O que você é? Um crente. Por quê? Porque a gente pensa que todas as outras religiões também, estamos acostumados com isso, são cristãos. Então eu sou um crente, sou separado deles. Não. Você tem que ser o verdadeiro cristão lá fora. Mateus fala que você é sal. Você tem que mostrar essa diferença no povo. E Mateus fala que você é luz. E você tem que realmente ser essa luz nas trevas aí fora. Mas olha, seguindo João, o livro, quando fala que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça discipulado. Isso é cuidado. E esse discipulado não é só para alguns. Você, quando prega o evangelho para alguém, você tem a responsabilidade também de levar ele a esse entendimento da palavra entre o discipulado. Na verdade, quando você lê Mateus 28, quando fala indo por todo mundo, que a gente fala ide, né? Indo por todo mundo, façam discípulos. A ordem é fazer discípulos. E fazer discípulos não é fácil. Por isso que muitos de nós deixamos isso só para algumas pessoas. Mas nós somos missionários chamados de Deus. Nós, a igreja dele. Ele nos chama para fazer essa diferença da pregação do evangelho em todos os lugares. A Albânia precisa? Claro, a gente vai falar da Albânia, dos Balcãs, como vocês viram hoje aí, igrejas que realmente precisam do Senhor, precisam entender do evangelho. Mas eu preciso ter claro isso no meu coração, eu preciso ter claro isso na minha mente, da pregação do evangelho em todos os lugares. Que realmente o Senhor possa estar nos usando. A Albânia, como vocês viram aí, é um lugar que necessita. Como já foi convidado, a igreja tem sido parceira nossa em oração aí. A igreja tem sido, de alguma forma, parceira do trabalho que tem sido realizado ali. Mas seja você parte da evangelização aqui na sua cidade, aqui no teu estado, entendendo que essa é a primeira evidência do Espírito Santo na nossa vida, a pregação do evangelho. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos porque a sua palavra ela é rica e ela tem uma eficácia muito grande nas nossas vidas. Senhor, traga esse entendimento e ultrapassa esse entendimento para que venhamos a viver de uma forma bem prática aquilo que temos entendido do teu evangelho, da tua palavra. E que aí fora venhamos ser luz, sal, instrumento nas tuas mãos para a proclamação do evangelho como missionários que somos. Usa a tua igreja, Senhor, aqui em João Pessoa, no estado do Paraná, em lugares diferentes do nosso país, e em tantos outros lugares do mundo que o Senhor venha nos chamar para pregar o evangelho. Mostrar essa diferença do que o Senhor já fez nas nossas vidas. Continua usando a liderança dessa igreja
e para a instrução da Tua Palavra, na formação de um entendimento maior da Tua Palavra nos corações e na mente de cada um dos nossos irmãos que estão aqui hoje e que nos estão assistindo também. E continue cuidando, Senhor, como o Senhor sempre faz, que o Seu nome seja glorificado nas nossas vidas, através das nossas vidas, para que o mundo saiba que realmente existe um Deus grandioso e cuidador de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração. Amém.